Pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Enem para Todos, Resolução de Questões e Revisão de Conteúdos, do Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus Capivari. Seguindo a nossa lógica aí de revisão de conteúdos, hoje a gente vai falar um pouquinho da crise da República Oligárquica, que acontece ali na década de 1920, e já adentramos para fazer uma revisão rápida de Era Vargas, que apesar de ser um período bastante conhecido aí pelos estudantes, normalmente de ensino médio, ele não é dos períodos mais pedidos dentro das provas de vestibulares, mas é sempre interessante que a gente faça uma revisão, por isso uma revisão um pouco mais rápida desse período. Bom, começando aí pela crise que a gente fala da República Oligárquica, ela é uma crise que passa por uma série de contestações sociais, nós já falamos dos movimentos sociais na semana passada, mas ela tem um fator político bastante importante que vai aparecer ali na década de 1920. Eu chamo atenção primeiro para as eleições que ocorreram no Brasil em 1922, né? O cenário anterior a esse é um cenário onde houve sucessivas políticas de valorização do café. O café é um produto que oscilava de preço no mercado exterior e diversas vezes o governo federal havia feito intervenções para manter o preço do café elevado o suficiente para que os cafeicultores mantivessem os seus lucros, mesmo quando isso prejudicava toda a população brasileira. A gente vem passando por um crescimento urbano bastante grande, com uma população maior nas cidades, lembrando que ainda assim se trata da maior parte da população brasileira vivendo nas áreas rurais. E seja nas áreas rurais, seja nas áreas urbanas, a maioria da população continuava excluída da cidadania, na medida em que o direito a voto era cerceado pelo voto de cabresto, não haviam direitos trabalhistas, não haviam direito à educação, direito à saúde, nada disso era previsto dentro do Brasil naquele momento. Surge, para as eleições de 1922, um partido político chamado Reação Republicana. Ele surgiu para concorrer a essas eleições e ele é o primeiro partido que começava a questionar essas medidas econômicas do governo e falava numa ampliação de direitos para uma camada maior da população. Tinha naquele momento o apoio de militares, de alguns industriais e de uma incipiente classe média que começava a surgir nas cidades brasileiras. Nessas eleições de 1922, Nilo Peçanha concorreu pela Reação Republicana. No entanto, a máquina eleitoral na mão do Estado, na mão das oligarquias tradicionais, dá a vitória a Arthur Bernardes, que era o candidato governista. Houve uma série de acusações de fraudes que geraram manifestações da oposição e desde o início do seu governo, Arthur Bernardes decreta o chamado estado de sítio. O estado de sítio é um mecanismo constitucional, ele estava previsto na Constituição, ele deveria ser usado exclusivamente quando o Estado está sob ameaça intensa, então, no caso de guerra civil, por exemplo. E durante o estado de sítio você permite que o poder executivo ele também faça funções do poder judiciário e do poder legislativo, e o cidadão ele perde algumas garantias e alguns direitos legais que estão previstos. É sempre bom marcar que o estado de sítio ele nunca pode ameaçar o direito à vida ou o direito à integridade física da população. Todo o governo Arthur Bernardes ele foi feito em condição de estado de sítio. Isso vai ser agravado por movimentos que começam a ocorrer logo após a sua chegada ao poder. E aí a gente está falando dos movimentos conhecidos como tenentistas, né? O tenentismo está ligado a jovens oficiais do exército que traziam uma ideologia positivista e dentro dessa ideologia um ideal de salvação nacional, uma ideia de que apenas eles eram patriotas o suficiente para manterem o Brasil a salvo. O que eles pretendiam, o que eles falavam dentro do movimento eram críticas especialmente à condução política que se fazia naquele momento, né? Então pediam o fim da República Oligárquica, o fim do federalismo, que dava muita autonomia aos estados, e defendiam uma suposta moralização da política,
que viria pelo voto secreto, mas não havia ali muito claramente um ideário político, uma proposta política marcada por esses movimentos. Então, é um movimento bastante difuso, ele não tem propostas reais, ele não tem uma base política e ele muito claramente desconsidera o povo, uma vez que ele decide, ele afirma que o povo não teria condições efetivamente de escolher os seus candidatos e de governar. A primeira manifestação pública que nós temos do movimento tenentista é conhecida como Revolta dos 18 do Forte. Ela acontece no Rio de Janeiro, em 5 de julho de 1922, quando inicia-se uma revolta militar no Forte de Copacabana. Essa revolta começa depois da prisão do ex-presidente Hermes da Fonseca, né, por ter feito críticas ao governo Arthur Bernardes. Se aproveitando do estado de sítio, o governo Arthur Bernardes manda prender Hermes da Fonseca. E como Hermes da Fonseca foi um militar, isso gera uma revolta ali no Forte de Copacabana, que é imediatamente respondida pelo governo, que com suas tropas leais começa a fazer o bombardeamento do forte. Essa revolta, na verdade, ela vai durar apenas 2 dias, uma vez que no dia 6 de julho, depois de passarem a noite tendo sido bombardeados, sobram apenas 17 militares dentro do forte, que resolvem sair à rua para enfrentar as tropas que estavam cercando o Forte de Copacabana. Nessa saída, eles ganham o apoio de um civil que está aí à frente dessa imagem, que fica muito famosa, sobre a revolta dos 18 do Forte. Desses 18, apenas 2 sobreviveram. É uma revolta muito rápida, muito pequena, muito concentrada, mas ela tem uma importância na medida em que foi a primeira manifestação pública dos militares, dos tenentes, contra o governo naquele momento. 2 anos depois, vai acontecer uma nova manifestação tenentista, que é a chamada Revolta Paulista de 1924. Ela se inicia justamente no aniversário da Revolta de 22 e estoura um movimento ali em São Paulo, já tendo a participação não apenas dos tenentes dessa camada intermediária do Exército, mas já tendo ali alguns grupos das camadas um pouco mais superiores. Então, nós temos pelo menos um general e um major participando do movimento ao lado dos tenentes. Os revoltosos chegam a tomar pontos importantes da cidade de São Paulo e o governo, tal qual tinha feito no Rio de Janeiro, manda bombardear a cidade. No entanto, como essa cidade está bem mais... os tenentes estão mais protegidos, eles estão em pontos importantes da cidade, o conflito tem uma durabilidade maior, ele dura cerca de 1 mês, e outras revoltas tenentistas começam a explodir em outros estados como forma de apoio aos revoltosos de São Paulo, né? Após cerca de 1 mês, estando cercados dentro da cidade, os tenentistas de São Paulo resolvem deixar a cidade, ir em direção ao sul para se encontrar com outros grupos que haviam se revoltado ali no Rio Grande do Sul e subiam em direção ao sudeste. O movimento de São Paulo ele foi o maior conflito tenentista ali da década de 1920. Tá? A união desses revoltosos de São Paulo com aqueles que vinham do Rio Grande do Sul dá origem à chamada Coluna Prestes. Ela tem esse nome por conta da sua liderança, um tenente do Rio Grande do Sul, chamado Luiz Carlos Prestes, que vai se tornar uma das figuras mais importantes da política brasileira a partir daquele momento. A estratégia adotada por Luiz Carlos Prestes no comando desses revoltosos era uma ideia de tentar buscar o apoio da população contra o governo e se manter em marcha, evitando um conflito direto com as tropas governamentais. Nessa estratégia, eles vão marchar por 25 mil quilômetros, passar por 11 estados brasileiros, e essa coluna vai durar por pouco mais de 2 anos. Após esse período, sem conseguir o apoio que esperavam, eles vão se refugiar na Bolívia e no Paraguai. A Coluna Prestes é o movimento mais mítico entre os tenentistas, ainda que não tenha trazido nenhum grande ganho, nenhuma grande mudança dentro do sistema político.
No entanto, juntos, esses movimentos que duram de 1922 a 1927, eles mostram um enfraquecimento do governo dos latifundiários, né, da República Oligárquica, que já não conseguia conter os problemas que apareciam e as manifestações que apareciam contra o seu governo. Bom, em 1927, o presidente já era outro, o presidente Washington Luiz, que tem uma popularidade aumentada diante do fim do estado de sítio, decretado por ele assim que chegou ao poder, mas também diante do fim da coluna Prestes. Então, Washington Luiz aparecia como aquele que tinha vencido os movimentos tenentistas, que tinha encerrado essa fase de movimentos revoltosos no Brasil. Washington Luiz governa o Brasil até 1930, né, onde vai acontecer essa chamada Revolução de 1930. No entanto, a gente precisa olhar ali para um período, para um ano anterior a 1930. Em 1929, estoura nos Estados Unidos, em outubro, a chamada crise de 29, a maior crise do sistema capitalista até aquele momento. O Brasil, em 1929, batia recorde na produção do café. No entanto, com uma crise que atinge todo o sistema capitalista e o nosso principal comprador, que no caso eram os Estados Unidos, as exportações despencam e o governo Washington Luiz vai começar a tomar algumas medidas na tentativa de estancar a crise e não piorar a situação interna dentro do país. Quando chega a 1930, período eleitoral, numa tentativa de fazer com que as medidas que ele vinha tomando continuassem a ser executadas, Washington Luiz rompe com Minas Gerais, ele que era um paulista, e apoia um outro candidato paulista à presidência, Júlio Prestes. Então, quando nós olhamos para as eleições de 1930, nós vamos ver dois grupos políticos atuantes. De um lado, a chamada Aliança Liberal, que se torna um grupo de oposição. Ela já era formada por Rio Grande do Sul e Paraíba e passou a ter o apoio de Minas Gerais após o rompimento entre o Washington Luiz e o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, e o Partido Democrático de São Paulo, um partido dissidente que vinha fazendo novas propostas para a política naquele momento. Os candidatos escolhidos pela Aliança Liberal eram Getúlio Vargas, candidato a presidente, e João Pessoa, candidato a vice. Getúlio já era uma figura conhecida da política nacional, tinha feito parte, inclusive, do próprio governo de Washington Luiz. A proposta da Aliança Liberal era uma proposta um tanto quanto inovadora para a época, então eles defendiam investimentos em outros setores econômicos, e não apenas a cafeicultura, leis trabalhistas e uma reforma política e especialmente a questão do voto secreto. Do outro lado, está a concentração republicana, era o partido governista, que tem o apoio do Partido Republicano Paulista, dos cafeicultores, e que tem como seus candidatos o Júlio Prestes, né, escolhido pelo Washington Luiz, e o Vital Soares. Eles defendiam a manutenção da política oligárquica e, especialmente, falavam numa defesa muito clara dos cafeicultores que sofriam com a crise instalada em 1929. Abertas as urnas, nós temos uma vitória de Júlio Prestes em torno de uma série de acusações de fraude, o que não é nenhuma novidade para a Primeira República. No entanto, a novidade ali é que os apoiadores de Getúlio Vargas, mais do que o próprio candidato na época, não aceitam essa derrota. Começa-se uma série de manifestações contrárias a Júlio Prestes assumir, o que vai ser agravado após o assassinato de João Pessoa, então candidato a vice de Getúlio na chapa da Aliança Liberal, lá na Paraíba. Não é um assassinato relacionado a questões políticas, no entanto, vai ser o estopim necessário para fazer com que os ânimos se acirrem ainda mais e que grupos dentro da Aliança Liberal comecem a falar e a planejar abertamente um golpe de Estado. Golpe esse que vai ocorrer, finalmente, em novembro de 1930. Washington Luiz, ainda na presidência, foi deposto, Júlio Prestes foi impedido de assumir, e esse movimento fica conhecido como Revolução de 1930. Com a Revolução se instaura o chamado governo provisório de Vargas, que dura os primeiros 4 anos.
Nessa fase, nós vemos Vargas tomar medidas para o que ele considerava necessário para o fim da República Oligárquica. Então, por exemplo, ele revoga a Constituição de 1891, assim que chega ao poder, em novembro de 1930, e também vai dissolver aquele Congresso eleito junto ali com Júlio Prestes. Na fala de Vargas, isso era uma necessidade para combater a corrupção. No entanto, não adiantaria revogar a Constituição se os latifundiários não tivessem saído do poder. Então, os governadores de grande parte dos estados são depostos e interventores indicados por Vargas colocados no seu lugar. Vargas ganha já poderes bastante próximos ao de um ditador, uma vez que não há uma Constituição para limitar o que pode ou não ser feito por este presidente. Algumas criações feitas por Vargas ali entre 1930 e 1931 vão chamar bastante a atenção. Entre elas, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, todos eles colocados como um ministério só, dando a indicação que deveriam andar e ser vistos de maneira conjunta pelo governo. Algumas primeiras leis trabalhistas já são aprovadas pelo governo Vargas entre 1930 e 1931. Vargas sempre vai fazer muito o discurso de que essas leis seriam um presente do governo para o trabalhador. No entanto, quando olhamos na prática, são leis que os próprios trabalhadores, como nós vimos na aula passada, já haviam lutado imensamente para conseguir, e muitas delas, apesar de não estarem na legislação, já vinham sendo cumpridas pela pressão que o movimento operário exercia sobre o mundo do trabalho. No entanto, é óbvio que há uma importância fundamental dessas medidas, dessas leis terem sido colocadas como legislações. Nós temos aí uma imagem bastante positiva de Vargas, ainda que os trabalhadores rurais não tenham sido incluídos nas leis que estavam sendo aprovadas a partir de 1930, certo? Algumas mudanças eleitorais também já são propostas por Vargas, especialmente entre 1931 e 1932. Por exemplo, a criação da Justiça Eleitoral, um órgão da Justiça que serviria justamente para fiscalizar as eleições e impedir as fraudes. Ele, em 1932, aprova o voto secreto e o voto feminino, lembrando que ele faz isso no momento em que não existe Congresso e não existe Constituição, mas mantém a ideia de que o eleitor deveria ser um homem maior de, neste momento, desculpem-me, homens e mulheres, maiores de 21 anos e alfabetizados. Então, os analfabetos eles continuam excluídos da categoria de eleitor dentro do Brasil. Na política econômica, Vargas criou o Departamento Nacional do Café e, através desse departamento, ele vai fazer a compra e a queima de sacas de café para promover um controle da produção. Ainda que Vargas nunca tenha defendido uma política de valorização do café, permitir que esse produto, que era tão fundamental para o Brasil, entrasse completamente em crise, era basicamente fazer com que a nossa economia como um todo acabasse afundando. A gente já vê uma proposta ali de crescimento industrial dentro do governo nessa primeira fase, no entanto ainda é um crescimento muito incipiente, muito pequeno, basicamente para abastecer o mercado interno diante da crise que tinha se instalado no mundo. Para um crescimento industrial mais robusto, mais forte, o Brasil tinha problemas graves, entre eles a falta de produção siderúrgica e energética. Vargas se mantém nesse governo provisório, ou seja, um governo onde não há exatamente uma limitação ao poder dele, até 1934. No entanto, a partir de 1932, nós começamos a ver medidas de insatisfação com a permanência de Vargas no poder, a falta de constituição e a falta de eleições. Essa oposição que se dá em grande parte do Brasil era muito mais forte no estado de São Paulo, estado esse que havia sido retirado do poder pela revolução conduzida por Vargas em 1930. Afinal, tanto Washington Luiz quanto Júlio Prestes eram paulistas. Essas manifestações contra Vargas em São Paulo, elas se tornam manifestações populares, manifestações de rua, que muitas vezes geravam enfrentamentos com tropas da polícia. Um desses enfrentamentos, em maio de 1932,
vai levar à morte de 4 estudantes da Faculdade de Direito em São Paulo, futura Universidade São Francisco da USP. São esses estudantes Martins Miragaia, Drauzio Camargo. Chamamos a atenção do nome desses estudantes aqui, porque as iniciais deles vão dar origem ao nome do grupo mais radical opositor do Vargas em São Paulo, chamado MMDC. O MMDC defendia abertamente a ideia de que era preciso pegar em armas contra o governo de Vargas, uma vez que se entendia que esse governo não sairia do poder por livre e espontânea vontade. O MMDC, apesar de ser um grupo minoritário, ele vai começando a ganhar apoio diante do Vargas não chamar uma constituinte, do Vargas não fazer nenhuma medida na direção de redemocratizar o Brasil, né, de reestimular uma política republicana. E no dia 9 de julho se estoura um conflito entre o Estado de São Paulo e o governo Vargas. É uma guerra civil, conhecida no Brasil como Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo esperava ter o apoio de outros estados, uma vez que a oposição ao governo Vargas não era exclusiva de São Paulo. No entanto, esse apoio não veio. As batalhas duram míseros 3 meses. Houve um apoio da população do estado de São Paulo à guerra. Há, por exemplo, a campanha do Ouro para o Bem de São Paulo, onde a população doa objetos, alianças, colares, para sustentar essa guerra. No entanto, é claro, São Paulo não tem a menor chance fazendo uma guerra contra o resto do Brasil. Veio uma derrota militar, mas muitas pessoas apontam que São Paulo teria tido uma vitória moral, uma vez que no ano seguinte a Constituinte será convocada pelo governo Vargas. Os líderes da Revolução Constitucionalista foram exilados do Brasil e perderam seus direitos políticos. No entanto, como eu disse, a gente vai ter uma Constituição eleita em 1933, seguindo aquelas regras eleitorais estabelecidas por Vargas. Portanto, essa é a primeira vez que nós temos o voto feminino. E aqui eu chamo a atenção para a participação da Carlota Pereira de Queiroz, a única mulher eleita para a Constituinte de 1933. E ela acaba, querendo ou não, se destacando na foto em meio a todos esses homens. Com um trabalho que dura pouco mais de um ano, a Constituinte de 33 aprova o documento, a Constituição de 1934. Entre as medidas, entre as leis que estão nessa Constituição, ela acaba com uma autonomia estatal, então ela concentra mais o poder no governo federal, ela restitui a separação de 3 poderes, como nós conhecemos, torna possível a nacionalização de empresas pelo governo, determina o monopólio estatal em alguns setores, entre eles energia e siderurgia, setores fundamentais aí que o governo teria que investir para tentar conseguir uma maior industrialização. As eleições ficam marcadas que seriam eleições diretas, à exceção da primeira. A primeira eleição para presidente seria uma escolha da própria Constituinte. Confirma tanto as regras eleitorais quanto as leis trabalhistas feitas por Vargas desde 1930 e acaba por escolher como primeiro presidente a manutenção de Vargas no poder, com mandato até o final de 1937. Então Vargas ganha aí mais 4 anos de governo, que ele poderia permanecer agora de forma constitucional. Então, de 1934 a 1937, nós temos o chamado governo constitucional de Vargas. Nessa fase, nós já conseguimos ver uma relação maior de Vargas com os trabalhadores. Desde 1930, com a instituição das leis trabalhistas, Vargas vinha se aproximando dos trabalhadores e a propaganda governamental enfatizava muito a ideia de que essas leis eram presentes do governo. Já dissemos, isso não faz grande sentido. No entanto, sim, era o primeiro governo a chamar os trabalhadores e a se apoiar nos trabalhadores. Vargas permite a criação de sindicatos. No entanto, é preciso tomar cuidado. Poderia haver apenas um sindicato por categoria, então um sindicato dos metalúrgicos para o Brasil, um sindicato dos professores e assim vai.
Apenas os trabalhadores sindicalizados tinham direitos trabalhistas e os sindicatos, eles acabavam muito atrelados ao governo. Então esses sindicatos, eles não eram completamente livres para poder agir em nome dos trabalhadores, né? Vargas chega no seu governo constitucional na década de 30, no momento em que a gente tem um acirramento de extremismos políticos no mundo. Não é diferente dentro do Brasil. No Brasil, nós também temos disputas políticas bastante importantes ocorrendo na década de 1930. E aqui eu vou destacar os dois grandes partidos que representam essas ideias mais extremistas. De um lado, no Brasil, surge no governo constitucional a AIB, a Ação Integralista Brasileira, chefiada pelo jornalista Plínio Salgado. A AIB fazia um discurso antiliberal e anticomunista muito forte e é o nosso partido fascista, às vezes até com algumas pitadas de tendências nazistas. A AIB tinha um discurso extremista em termos nacionalistas, um discurso bastante moralista, falando que o Brasil era esse país cristão, né? Então, esse discurso moralista cristão também muito presente, e um discurso racista muito claro dentro da AIB. Tinha apoios principalmente nas alas militares, nas classes médias e entre os governantes, e tinha como seu lema Deus, Pátria e Família. Bom, do outro lado, no outro espectro político, surge a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. O líder da ANL era Luiz Carlos Prestes. No entanto, Prestes, aquele mesmo da coluna Prestes, não estava no Brasil. Ele liderava a ANL através de cartas. Prestes nunca aderiu à Revolução de 1930, então nunca teve a sua condenação retirada pelo governo Vargas e por isso não podia retornar ao Brasil. Prestes, que havia ouvido sobre ideias comunistas quando foi para o exílio na Bolívia, e a partir da Bolívia tinha se dirigido à União Soviética. Era através de cartas que ele escrevia da União Soviética para o Brasil, que eram lidas ali no plenário da ANL, que Prestes chefiava esse partido. Um partido que à época fazia críticas ao capitalismo estrangeiro, ao pagamento da dívida externa, e defendia de forma genérica um governo popular, não falava abertamente em uma revolução comunista, mas falava num governo popular, falava em reforma agrária, nacionalização de empresas, aumento de salários e direitos individuais. Se colocava claramente como oposição à AIB e oposição ao fascismo que crescia no mundo todo. A ANL é o que chegou mais perto no Brasil de ser um partido de massa na década de 30, de ser um partido de apoio popular, né, tendo aí o apoio de sindicalistas, reformistas, tenentistas, socialistas. No entanto, também nunca foi um grande partido político. No entanto, a ANL se envolve numa questão importante para o governo Vargas, para o governo constitucional de Vargas. Em 5 de julho de 1935, em uma carta escrita e lida na ANL, Prestes chamava o povo a lutar contra o governo. A desculpa perfeita para que o governo, que via o crescimento popular da ANL como um problema, falar que a ANL estava fazendo um discurso golpista e decretar a proibição deste partido político. O fechamento da ANL gerou uma série de manifestações, manifestações essas que foram lidas de uma maneira um pouco estranha pelas lideranças da ANL. Elas se convenceram de que essas manifestações mostravam que o povo brasileiro estaria pronto para uma suposta revolução comunista. E foi assim que eles narraram esses eventos ao Prestes, convencendo ele a deixar a União Soviética com alguns apoiadores e voltar ao Brasil. Quando Prestes chega no Brasil ainda em 1935, ele vai ver que o ambiente popular não era aquele que foi narrado para ele, não havia um ambiente revolucionário. Diante dessa constatação, o próprio Prestes tenta cancelar os planos, falar não há clima para uma revolução comunista, o Brasil não está pronto para isso. No entanto, em novembro, apesar do próprio Prestes ter retirado esse apoio ao movimento, alguns militares favoráveis à ANL fazem pequenos levantes no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Este movimento é a chamada Intentona Comunista.
ela dura dias, poucos dias, porque rapidamente o governo toma uma ação de repressão e decreta o estado de sítio. Esse movimento foi fundamental para o Vargas, porque vai ser a desculpa perfeita, estando em estado de sítio, para realizar uma série de prisões de participantes da ANL, o próprio Luiz Carlos Prestes e a sua esposa, uma alemã judia comunista, chamada Olga Benário, acabam presos em janeiro de 1936. Olga, posteriormente, será deportada à Alemanha nazista, né, uma vez que ela era alemã e procurada por lá. Olga morre num campo de concentração nazista no início dos anos 40. E opositores do governo em geral acabam presos com essa desculpa de que se estava combatendo o movimento comunista. Aliás, esse discurso do perigo comunista vai passar a fazer parte constantemente do governo Vargas a partir do movimento de 1935. Não é à toa, ele também vai estar lá presente em 1937. Lembrando que 37 era um ano eleitoral, né? O governo Vargas chegaria até o final daquele ano e ele deveria passar a faixa presidencial ao próximo eleito. A campanha já havia se iniciado e, por conta da campanha, o Congresso Brasileiro derrubou o estado de sítio decretado por Vargas em 1935. Porém, era muito evidente que Vargas não queria deixar o poder, ele queria se manter na presidência e tinha para isso o apoio dos militares. Um dos militares mais próximos de Vargas naquele momento, Olímpio Mourão Filho, vai redigir um plano comunista de tomada de poder, o chamado Plano Cohen. Sim, ele foi redigido pelos próprios militares, mas ele foi divulgado pelo governo para a imprensa como se fosse um plano real, como se ele realmente existisse. Diante dessa que era uma ameaça, entre aspas, o governo fecha o Congresso e estabelece uma nova Constituição, acabando com as eleições que deveriam ocorrer. Isso é o que dá origem ao chamado Estado Novo, que vai de 1937 a 1945 e que é a ditadura varguista. O Estado Novo é o período ditatorial de Vargas no poder. A Constituição estabelecida por Vargas em 1937, ela tem o apelido de a polaca, porque ela é baseada na Constituição polonesa, e ela tem uma grande inspiração no fascismo italiano. Ela previa um poder quase ilimitado para o presidente, que poderia, por exemplo, legislar, né? Ela acaba com o legislativo, acaba com os congressos, com as câmaras municipais, fecha-se todo o poder legislativo, institui a censura, faz limitações à imigração no Brasil com claras inspirações racistas nessas limitações. Então, por exemplo, você vai ter a proibição da imigração de judeus para o Brasil a partir do Estado Novo, ainda que muito se tenha feito de vista grossa ali no período da guerra. Se extingue os partidos políticos, volta a se colocar interventores indicados pelo Estado, pelo governo federal nos estados, e se proíbe a realização de greves. Para além da Constituição, nós temos outros órgãos criados pelo governo que são fundamentais para a instituição dessa ditadura. Entre eles, o DASP, o Departamento Administrativo de Serviço Público, que servia para assessorar o governo, mas também investigava os funcionários públicos, de modo a fazer com que eles estivessem sempre apoiando ali o governo Vargas. Nós temos os DESPs, a Delegacia Especial de Segurança Política e Social, liderada no Rio de Janeiro pelo Filinto Miller. Ela fazia perseguição política de opositores do governo Vargas. O uso de prisões ilegais, torturas e assassinatos foi bastante comum pela polícia política ali do governo Vargas. Nós temos o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela censura e por cuidar da propaganda do governo e pela criação de uma imagem positiva do Vargas. É do DIP que surge a ideia de um Vargas pai dos pobres. E, por fim, o Ministério da Educação, que já havia sido criado por Vargas em 1930, vai ser fundamental no Estado Novo, na ideia de criar uma política educacional de valorização da nação,
é claro, uma nação imaginada pelo governo, a nação que o governo queria passar. Há uma ideia de criação de um nacionalismo e de apropriação de cultura popular pelo governo. Então, o governo Vargas foi responsável, por exemplo, por legalizar a capoeira, por incentivar o samba, que era um ritmo popular, por liberar o carnaval, mas tudo isso, lembrando que há censura. Então, tudo isso sob o controle estatal. A ideia de trazer essas manifestações populares para o controle do governo. Por fim, a gente tem a instituição de um ensino básico público, obviamente que não atinge todas as camadas da população, mas é a primeira vez que o governo está falando abertamente que a educação pública é um direito de alguma forma. O trabalhismo de Vargas nessa época, ele se acirra ainda mais, né? Vargas tinha o apoio dos trabalhadores e, como nós já dissemos, tinha o controle dos sindicatos. Para muitos historiadores, essas são as condições que permitiriam chamar Vargas de populista. Essa é uma nomenclatura bastante controversa, difícil de ser utilizada, que sempre vai trazer problemas. Então, minha recomendação é que ela não seja usada, a não ser que seja essencial, né? A não ser que haja uma questão de pedindo para identificar o que seria o populismo. Acho difícil alguém falar isso hoje, mas eu não usaria essa nomenclatura. Tá? Vargas buscava ali com a sua política trabalhista um trabalhador dócil, um trabalhador despolitizado, tendo inspiração no corporativismo do Mussolini, que passava pelo controle dos sindicatos muito através do imposto sindical. Em 1943, houve a instalação da Consolidação das Leis do Trabalho, a chamada CLT, que reunia todas as leis feitas até aquele momento e dava um caráter ainda mais institucional a essas leis trabalhistas. A criação da Justiça do Trabalho, então, a ideia de que a mediação das relações entre trabalhadores e patrões passaria a ser feita pelo governo através da Justiça do Trabalho, e uma propaganda fortíssima estimulando aquela ideia de Vargas sendo o pai dos pobres. Né? Nesse período também vai começar a se instalar a chamada política da boa vizinhança feita pelos Estados Unidos. O objetivo dessa política é manter o Brasil como aliado, pressionando por acordos econômicos e políticos com os Estados Unidos, aceitando parcerias e incentivando a diplomacia. A política da boa vizinhança nasce num período em que a guerra se avizinhava e que a guerra se mostrava muito clara, né? Já não era possível fingir que a guerra não ia acontecer. A principal questão da política da boa vizinhança era não criar conflitos diretos com os governos importantes da América Latina. Então, ainda que a neutralidade de Vargas diante da Segunda Guerra que explodia fosse uma coisa que incomodava os Estados Unidos, a política da boa vizinhança pedia a aceitação do Brasil como um país igual. No entanto, o caminhar da guerra vai mudar essa situação. Em 1940, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha conquistou o território francês e, por conta disso, também as colônias francesas, entre elas o Marrocos. Parte do Marrocos era de colonização francesa. Isso colocava o Nordeste brasileiro como um território estratégico, uma vez que você viria para uma travessia do Atlântico, especialmente para se chegar na região dos Estados Unidos, era preciso uma base no lugar mais próximo do norte da África e da própria Europa. Esse lugar é o Nordeste do Brasil. Né? Então, a viagem de avião mais fácil para ser feita era justamente sair dos Estados Unidos, parar no Nordeste brasileiro e então voar em direção ao norte da África e à Europa. E a Alemanha tornava-se cada vez mais uma ameaça dentro do Oceano Atlântico. Diante dessa situação, os Estados Unidos começou a pressionar o Brasil para um rompimento de relações com a Alemanha e Vargas viu nisso uma possibilidade de negociações de vantagens econômicas para o Brasil. Né?
Vargas começa ali entre 1940 e 1942 a conduzir negociações ao mesmo tempo com os Estados Unidos e com a Alemanha. O objetivo de Vargas era criar a Companhia Siderúrgica Brasileira, chamada Companhia Siderúrgica Nacional, que seria fundamental para uma pretensão industrial do Brasil. Os Estados Unidos vai acabar se adiantando à Alemanha e vai fazer empréstimos, né, dinheiro mesmo, e também enviar tecnologia. Em 1940 é criada a Companhia Siderúrgica Nacional e em 1941 a Companhia Vale do Rio Doce. Ambas, né, a indústria siderúrgica e a Companhia Vale do Rio Doce, que vai fazer a extração de minérios, vão ser fundamentais para essas pretensões industriais. Em contrapartida, o Brasil assina acordos que garantem aos aliados a exclusividade na compra de produtos estratégicos brasileiros e é permitido que os Estados Unidos abram bases militares no Nordeste do Brasil. Essa foi a contrapartida pedida pelo governo. No entanto, o Brasil mantinha sua neutralidade na guerra. O Brasil não havia declarado guerra diretamente a nenhum dos lados. Em agosto de 42, porém, navios brasileiros foram bombardeados pelo eixo. Diante desse bombardeamento, cria-se uma pressão maior sobre o governo e Vargas finalmente declara guerra ao eixo. O Brasil participa da guerra com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que mobilizou cerca de 25 mil soldados, participou de batalhas no território italiano. 454 soldados brasileiros foram mortos em batalha, 2.000 mortos por ferimentos posteriores. Tá? E nós temos a FAB, a Força Aérea Brasileira, que vai ajudar a fazer todo o patrulhamento do Atlântico. No entanto, isso para Vargas gera uma enorme contradição. O Brasil está dentro da guerra, lutando do lado dos aliados contra o nazifascismo. A expectativa é que houvesse aqui a defesa de um discurso democrático, mas a realidade é que o Brasil é uma ditadura de inspiração fascista. A oposição vai aproveitar essa contradição. Em 1943 surge, por exemplo, o Manifesto dos Mineiros, o primeiro manifesto aberto desde o Estado Novo, pedindo a redemocratização do país. A ditadura passa a ter uma imagem muito ruim para a população e as forças armadas que estão na guerra começam a se afastar do governo Vargas. Diante da pressão, Vargas começa a prometer fazer a redemocratização, um processo que vai ser iniciado em 1943, mas vai se tornar bastante lento. Entre as medidas dessa redemocratização, podemos citar a anistia decretada por Vargas em 1943, e os presos políticos começam a ser soltos. O Partido Comunista Brasileiro foi liberado e Luiz Carlos Prestes deixa a cadeia. Ele é um dos últimos presos políticos a ser solto pelo governo Vargas, já em 1944. Em 1944, Vargas também promove o fim da censura. Os jornais passam a ser mais livres para publicar e muitos veículos de imprensa que haviam sido tomados pelo governo por serem veículos de oposição são devolvidos aos seus donos. E, finalmente, em 1944, Vargas promete eleições para o final de 45. Segundo ele, a demora era necessária para esperar o fim da guerra. Bom, se há eleições, é preciso que haja partidos políticos. A liberação da criação de partidos, para além do PCB, faz surgir 3 grandes partidos no Brasil, fundamentais para o próximo período republicano. A União Democrática Nacional, a UDN, é um partido que se coloca como antivarguista e como defensor do liberalismo. Tem ali como alguns dos seus nomes importantes Carlos Lacerda e Eduardo Gomes. O Partido Social Democrata, o PSD, era um partido getulista mais ligado às elites, que defendia o Vargas da industrialização. Tem como seus nomes Eurico Gaspar Dutra, um militar, e posteriormente Juscelino Kubitschek. E a gente tem o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, um partido também getulista, mas ligado ao trabalhismo de Vargas, e que tem o próprio Vargas como um nome importante, e João Goulart, que vai aparecer aí para frente.
Começam a se desenrolar as campanhas, os candidatos já estão escolhidos. O PSD lança Eurico Gaspar Dutra, tendo o apoio do PTB nesse primeiro momento. No entanto, em 1945, explode um movimento de trabalhadores que pedia a permanência de Getúlio no poder. O slogan desse movimento, Queremos Getúlio, daí o nome Movimento Queremista. Importante ressaltar que os trabalhadores eles eram contra a ditadura, eles gostavam da democracia. No entanto, Vargas havia sido o primeiro político a reconhecer os direitos dos trabalhadores. Então havia um certo medo entre esses trabalhadores de que a saída de Vargas do poder pudesse também gerar a perda de seus direitos. O movimento em si não é um problema. O problema é que Vargas começa a se entusiasmar com as mobilizações populares e, bom, ele já cancelou umas eleições uma vez. Diante de medidas que Vargas começa a tomar, que mostravam que ele poderia tentar um novo golpe, entre isso, colocar, por exemplo, seu irmão como chefe da polícia do Rio de Janeiro, os militares resolvem agir. E a solução foi a retirada de Vargas do poder. No dia 29 de outubro de 1945, Góes Monteiro, então ministro da Guerra, mobiliza suas tropas e obriga Vargas a renunciar, dando fim aos 15 anos da chamada Era Vargas. O que não significa que Vargas vai sair da política. Ele retorna ao Rio Grande do Sul, mas vai se tornar um apoiador da candidatura do Eurico Gaspar Dutra, do PSD, um partido que defendia ideias getulistas, e no dia 2 de dezembro de 1945, a vitória do Dutra mostrava ali que Vargas ainda tinha um peso político muito forte dentro do Brasil. Bom, gente, é uma revisão, parece que não, mas bastante rápida aí sobre Era Vargas, e nos próximos vídeos a gente dá uma olhada como esse assunto vem sendo abordado dentro do Enem e dos vestibulares.